Variação linguística. Variação linguística, também chamada de níveis de linguagem ou variantes de linguagem, tornou-se de uns 5 anos para cá uma solicitação bastante comum em provas de diferentes concursos. Via de regra, são solicitados os conhecimentos a respeito de 2 variantes ou de 2 variações linguísticas, a norma culta formal, também chamada de língua padrão, e a norma culta informal, também chamada de linguagem coloquial. Qual é a diferença básica entre as duas? A norma culta formal, ela é mais utilizada na linguagem escrita, nas formas escritas, enquanto a norma culta informal na língua falada. Por conseguinte, apresentam diferenças, algumas vezes bastante significativas. Enquanto a norma culta formal ou língua padrão é mais obediente às regras da gramática normativa tradicional, essa que trabalhamos em sala de aula, a linguagem culta informal ou a coloquialidade é desobediente, ela é mais flexível, ela se prende menos a detalhes e, portanto, muito mais espontânea. Essa espontaneidade, inclusive, pode provocar alguns deslizes que, de maneira pouco científica, chamamos de erros. Trata-se apenas da adequação ao momento, como roupa de sair e roupa de ficar em casa, nenhuma está errada. Usamos de acordo com a necessidade da situação. Vamos exemplificar. Com frequência, a transgressão à norma culta constitui uma marca de registro coloquial da língua. Nesses casos, parece existir de um lado a norma culta e de outro a norma coloquial, e esta muitas vezes se impõe socialmente em detrimento da primeira. Um exemplo de transgressão à norma culta ocorre em uma das alternativas abaixo, assinale-a. Nós éramos 5 e brigávamos muito. Obediência absoluta à norma culta formal. Letra B. Era a estrada lamacenta que o governo não conservava. Nenhum desvio tampouco. Letra C. Miguel fazia muita falta, embora cada um de nós trouxesse na pele a marca de sua autoridade. Também, obediência à norma culta formal. Letra D. Você assustou ele falando alto. Observem, aí se encontra o desvio, aí se encontra a transgressão à norma culta. Por quê? O pronome pessoal reto, ele, funciona como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, sujeito, de acordo com a norma culta formal. E nesta frase, você assustou ele, este pronome está funcionando como objeto direto. Vejam, você assustou quem? Ele, objeto direto. Formalmente, deveríamos reconstruir, se isso fosse solicitado, você o assustou. Assim sendo, temos aí a resposta solicitada, uma transgressão à norma culta formal. Além da norma culta formal ou língua padrão e da norma culta informal ou coloquialidade, há também a gíria, a linguagem das mídias eletrônicas, a linguagem popular e outras tantas. A gíria constitui a linguagem do cotidiano, a linguagem do dia a dia. Aliás, são expressões do dia a dia de determinados grupos. A gíria é muito produtiva, contudo pode provocar algum ruído na comunicação, porque o meu grupo pode não entender a linguagem do seu grupo. Vamos exemplificar. E beijava tudo que era mulher que passasse dando sopa. Temos aí, inclusive, a expressão antiga, dando sopa, formalizando, usamos distraidamente, por exemplo. Já a linguagem popular é aquela ligada a grupos com pouca instrução ou nenhuma instrução formal, foram muito pouco, ou não foram à escola, e onde encontramos, por exemplo, desvios de concordância, silabadas, palavras pronunciadas de maneira equivocada. Qual é a diferença entre linguagem popular e linguagem informal? Ao trabalharmos ou ao nos exprimirmos coloquialmente, nós temos conhecimento da formalidade. Por exemplo, quando falo entre eu e você não há mais nada. Mas eu sei que na hora de escrever, e você também sabe, que vamos escrever entre mim e você, por mais esquisitinho que isso se pareça. Contudo, aquele que só se apropriou da linguagem popular,
Ele não tem a vontade, essa passagem de uma forma para outra, ou seja, a questão da adequação à situação não faz parte do seu conhecimento. Depois nós vamos encontrar, por exemplo, a linguagem regional. A linguagem regional, como a própria palavra já fala, diz respeito aos grupos de determinadas regiões, de determinadas localidades. E aqui no Brasil há muitas variações, tendo em vista o tamanho desse país. Vamos exemplificar. Temos ali, tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Pô, não é ditado, menino trem do diabo? Trecho de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Vejam comigo, tem diabo nenhum. Essa inversão de termos é típica da regionalidade do Sertão Mineiro, Grande Sertão Veredas. Quando ele fala também, não diz que menino é trem do diabo, trem, uma gíria específica atribuída também aos mineiros, trem, coisa. E por último, nos deparamos, muito modernamente, com a linguagem das mídias eletrônicas, que não constitui erro, desde que usada a mídia adequada. Quando abreviamos você em VC ou tantas outras abreviações que fazemos numa rede social, por exemplo, isso não constitui erro, porque a linguagem das mídias eletrônicas busca reproduzir por escrito a oralidade.